Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns detalhes e nuances da trava de alta com put e também da venda de put que você pode vasculhar não apenas o YouTube todo, mas a internet inteira, que eu tenho certeza que você não vai encontrar. Muita gente em opções acaba inventando moda e deixando de lado o simples que funciona. E essas duas operações que eu vou te mostrar aqui são o simples que funciona e que pode ser lapidado para funcionar ainda melhor. Para quem não sabe, essas duas operações, tanto a venda de put quanto a trava de alta com put, são operações de renda, operações de crédito com Bitcoin em que você recebe uma determinada quantia de Bitcoins para montar. Aqui você está vendo o gráfico de payoff da venda de uma put. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está em torno de 105 mil dólares. Eu vendi uma put com strike 95 mil, ou seja, eu fico no lucro se o Bitcoin nos próximos 30 dias ficar acima de 95 mil dólares. E eu também fiz uma trava de alta. Trava, como o próprio nome sugere, ela trava o prejuízo, ela limita o prejuízo. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma put comprada nos 85 mil para fazer essa trava. Mas antes de entrar em mais detalhes e nuances, um aviso bem rápido. Se você quer dar o próximo passo em opções de cripto, não deixa de acessar o link que está aqui na descrição. Nos próximos dias, por exemplo, eu vou fazer um evento ao vivo que você só consegue se registrar através desse link. Se quando você estiver assistindo esse evento já tiver acabado, não se preocupa porque sempre tem algo especial, como por exemplo, de tempos em tempos, eu libero alguns horários na agenda dos especialistas da minha equipe para que ele preste uma consultoria gratuita em opções de Bitcoin para você, entre outras coisas que você vai saber se você clicar no link que está aqui na descrição. Mas agora, bora avançar nesse conteúdo da venda de put e da trava de alta. A venda de put, ela paga um pouco mais do que a trava de alta, porque ela é mais arriscada. Então, na trava de alta, você abre mão de um pouco de rendimento em troca de mais segurança, já que ela limita os seus prejuízos. Mas fica até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar uma sacada para você aumentar os seus ganhos com ela. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a volatilidade implícita ela não apenas está baixa, ela está muito baixa, ela está nas mínimas. Quando a volatilidade aumenta, o prêmio que a gente recebe, ele costuma ser maior. Então, via de regra, você vai receber um percentual maior pela montagem dessa operação. No entanto, no momento que eu estou gravando, esse é o prêmio que a gente está recebendo. Aqui eu estou dando o exemplo de uma put vendida para cada Bitcoin que você tem na corretora, lembrando que você pode fazer essa operação com uma fração de Bitcoin, tá? Estou te dando aqui apenas um exemplo com um Bitcoin porque fica mais didático e você vai ver também ao longo do vídeo que você pode vender mais puts do que a quantia que você tem com segurança. Tem vídeo no canal, por exemplo, em que eu mostro em mais detalhes esse backtest que essa venda de put com uma alavancagem de 3 vezes, ela tem uma taxa de vitória, ou seja, de 100%, ou seja, 100% das operações que foram feitas nessas configurações deram lucro. Então você já entendeu que se você vender uma put, você está rentabilizando seus bitcoins em cerca de 1,10% ao mês, nas condições atuais, que esse rendimento pode ser maior e que você pode vender uma quantidade maior de bitcoins, aumentando a sua renda percentual. Aqui está o gráfico de payoff, essa região verde mostra a quantidade de bitcoins que é incrementada na sua conta, caso ele permaneça acima do strike da put vendida, que nesse exemplo aqui está nos 95 mil dólares. E agora vamos entender um pouquinho do risco dessa operação. Aqui você está vendo o ponto de liquidação da trava de alta com put, ou seja, ponto em que a sua margem de manutenção chegaria a 100%. Nesse ponto você seria liquidado, e ser liquidado não é perder todos os seus bitcoins não, tá? Então ser liquidado não é o fim do mundo, mas também não é uma situação desejável, então você não quer ser liquidado. Nessa operação você só seria liquidado se o Bitcoin chegasse a 11 mil dólares. Você está vendo nesse balãozinho verde, Index Price 11K.
Isso significa que se o Bitcoin chegasse a 11 mil dólares, enquanto eu estou gravando ele está 105 mil, você seria liquidado com essa trava. Então a chance disso acontecer é muito baixa. O Bitcoin teria que cair quase que 90% para que você fosse liquidado com a trava. Agora, com a simples venda de put, você vê que o Bitcoin precisaria cair menos, né? Mas ainda assim, ele precisaria cair bastante para que você fosse liquidado. Ele precisaria cair 49,5%, saindo de onde ele está agora para os 53 mil dólares. Então, tanto a venda de put quanto a trava de alta com put, nessa proporção aqui, de 1 para 1, são operações extremamente seguras. Além do ponto de liquidação, tem outra coisa que eu quero que você observe, que é esse percentual aqui. Esse percentual é a margem de manutenção. Para que você venda uma put para cada Bitcoin que você tem na corretora, ela te exige 6% de margem de manutenção. Quanto menor esse número, melhor e mais seguro. Esse número aqui é bem baixo e extremamente seguro. E se ao invés de simplesmente vender uma put ou fizer uma trava, veja que esse número cai pela metade. Em vez da corretora me exigir 6%, ela me exige apenas 3% para montar essa trava. Ambos números são muito baixos. Então a gente pode aumentar a quantidade de puts vendidas com segurança. Lembra que eu acabei de te mostrar um backtest. E no caso da trava, tenho aqui 3 puts vendidas para 3 puts comprados. E aumentando a operação para essa proporção, meu rendimento da put já passa de 3,30% e da trava 2,40%. E vamos lá ver quanto que isso daqui compromete de margem. Essa trava, vendendo e comprando 3 puts, me exige 9% de margem. Por outro lado, a simples venda de puts sem trava me consome muito mais margem, 19%. Então guarda esse número. A venda de 3 puts para cada Bitcoin que eu tenho me consome 19% de margem de manutenção. E esse número, quanto menor, melhor. Agora, se eu fizer a trava vendendo 6 puts e comprando também 6 puts, veja que eu uso um número bem parecido de margem, né? Então, vendendo 3 puts, eu consumo 19% de margem, que é o mesmo tanto aproximado do que eu fazer a venda de 6 puts e a compra de 6 puts. Isso aqui me exige 18% de margem, ainda um pouquinho menos do que isso, mas são valores equivalentes. Então, usando a mesma margem, eu consigo vender 3 puts e, portanto, ter esse rendimento aqui esperado de 3,30%. E consumindo o mesmo tanto de margem, eu consigo fazer essa quantia aqui de operações, portanto, tendo um ganho esperado de 4,80%. 4,80% ao mês equivale a 75% ao ano. Então, essa operação, nas circunstâncias atuais em que o prêmio recebido está bem baixo, geraria essa expectativa de aumentar em 75% ao ano a sua quantia de bitcoins. Ah, e qual que é o ponto de liquidação dessa trava aqui? O Bitcoin teria que chegar a 64 mil dólares. Então ele teria que corrigir mais de 39% para que você fosse liquidado. Porque nessa operação aqui, além do Bitcoin que você tem hipoteticamente na corretora te dando cobertura, essas puts compradas também dão cobertura para as puts vendidas. E em termos de uso de margem, essas duas operações aqui, a venda de 3 puts, é equivalente à venda de 6 puts com a compra de 6 puts também. Só que o ganho percentual dessa é significativamente maior do que a simples venda de put. É claro que você não deve se preocupar apenas com a margem, nem tampouco apenas com o ponto de liquidação. Se o Bitcoin cair abaixo do strike da put vendida, essa operação gera prejuízo. Mas você pode contornar isso com manejos, por exemplo. O ponto é que a margem de manutenção é uma medida-chave para o controle de risco da sua operação, e usando a mesma margem de manutenção, essa operação aqui te oferece um ganho percentual consideravelmente maior que essa daqui. E aí, o que você achou do vídeo? Interessante? Gostou? Não gostou? Deixa a sua opinião aqui no comentário, porque eu vou ler um a um. O seu feedback é bem importante para a evolução do conteúdo aqui no canal. Se você gostou, taca o joinha, confere se está inscrito no canal. Te vejo no próximo vídeo.